Graça e paz, família Yahvé Shammah. E a você que tem ouvido essas mensagens, né? Então Deus te abençoe também em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida nesse dia, bem como a tua família, que eles sejam cobertos com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que Deus está nos ensinando nesse tempo, né? O que Deus está falando conosco nesse tempo. Então, Deus ele está nos ensinando a ser diferente. Então, a palavra de Deus que nós vamos usar como base está lá em 1 Coríntios 1, 9, 13. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão dos seus filhos, do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Então esse é o nosso texto. Vamos ficar com esse texto básico, e o versículo chave é aqueles que dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Até alguns dias atrás estávamos correndo, né, para lá e para cá, de um lado para o outro, né, e na igreja era a mesma coisa. Vamos, né, a uma igreja, sentamos ali e ficamos crendo que estamos protegidos. E aqui eu abro um parênteses, que a estrutura da igreja, que eu quero comentar um pouco hoje, é a estrutura física, né? Aquilo que é a igreja no seu serviço de templo, de local, de equipamentos, de estrutura para te servir. Então, né, e realmente é um lugar muito importante para nós, né? De fato nos traz de um certo modo, ele nos traz segurança, e isso é bom. Então hoje nós estamos experimentando algo novo, né? Algo que nos leva a pensar no modo de vida da igreja primitiva lá de Atos 2:46. A gente já falou sobre isso: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo do pão de casa em casa, comiam com alegria, e Deus ia caindo louvando a Deus e caindo na graça do povo. Então você não pode se prender a uma estrutura, você não pode estar preso a uma igreja, a um templo, né? Ela existe, sim, existe, mas simplesmente para nos servir, né? E isso é bom, né? Você tem um local de adoração, um local para você ouvir a palavra de Deus, isso é bom. Então você não pode se prender a essa estrutura, mas quando nós estamos, né, desesperados, atribulados da vida, na luta do dia a dia, né? Se você lembrar da última ministração, né, algumas pessoas só focavam no lado negativo das coisas. Então queremos somente um lugar, ou mais um, né, lugar para encontrar proteção, ou que atenda a minha necessidade. Então muitas vezes nós corremos atrás de estruturas humanas, né, físicas, que possa suprir a minha necessidade, né? O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está falando muito sério, né, nessa sua advertência, que eles deveriam falar a mesma coisa, né? E a palavra de Deus diz que havia dissensões, havia facções, havia grupos divididos, né? Pequenos grupos dentro do próprio grupo. Então isso é falta de entendimento, é disputa. Então, mas que fossem unidos no mesmo propósito, né? Porque o povo estava dizendo: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, né? Então eu sou de Apolo. Então Paulo faz uma pergunta: foi Cristo dividido? Né? Cristo foi dividido? Né? Então, em contraste com a fidelidade do povo, nós vemos que existe uma infidelidade humana, né? E somos, né, de uma certa forma, nós somos
difíceis de convivência. O ser humano ele é difícil de convivência. Os coríntios tinham muitos dons, mas eram eles divididos, né? No começo do primeiro século, a divisão ela já acontecia dentro da igreja. Não acredito que as denominações são um problema, quer dizer, se você tem um nome, se você tem, né, se você tem um nome da sua igreja, né, eu não vejo isso como algum problema, mas eu vejo que alguns estudiosos da época, né, assim como os judeus ou os gregos, né, que eram filósofos, eles tinham uma característica muito peculiar. Então, a denominação ela é importante? Sim, ela é importante, mas ela só se torna problema quando nossos interesses de grupos estão acima do corpo de Cristo, acima da vontade de Deus. E esses homens, né, Paulo destaca que esses homens estudiosos, os judeus, os gregos da época, né, o brilho do homem não pode ser maior ou não pode estimar o plano de Deus. Então o brilho do homem não pode apreciar a vontade de Deus e nem o plano de Deus, porque Deus é Deus, amém? Deus é Deus, amém? Então, Isaías, ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e o meu pensamento mais alto do que os seus pensamentos. Então, Isaías está dizendo o seguinte, que olha, tudo aquilo que nós pensarmos, tudo aquilo que nós sabemos, todo o nosso conhecimento ainda é muito pequeno diante de quem é Deus, porque Deus ele está nos céus acima de tudo. Então ele é mais alto do que a terra, e o caminho dele, né, é mais alto do que os nossos caminhos. O pensamento dele é muito maior do que o nosso pensamento. Então não é uma erudição autoconfiante, né, mas é uma modéstia, né, sem vaidade, simples. Então Cristo ele falava de forma simples, ele ensinava de forma simples. Então essa erudição, ou seja, excesso de conhecimento, de cultura, através de leitura, ela é boa, ela é necessária, mas ela não supera a vontade de Deus e nem as ações de Deus. Às vezes nós valorizamos mais a sabedoria humana do que a sabedoria de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,19? Diz assim, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, Deus ele vai confundir aqueles que se acham tão inteligentes ou que se acham tão sábios. E em 1 Coríntios 1,25 também diz o seguinte, porque a loucura de Deus é mais sábia que dos homens, né? E a fraqueza de Deus mais forte do que dos homens. Então, Deus ele é acima de todas as coisas. Então ficar de lá para cá procurando um lugar, uma estrutura para nos proteger, achando que vai aliviar, não vai aliviar. Não é uma igreja, não é um templo, não é um local que vai te aliviar. Ela pode até te socorrer em alguns momentos, né? Por exemplo, hoje a igreja está fechada. Então como que você faria se você depender só da estrutura da igreja? Se você depender só de um local para estar? Então, né, você não pode estar dentro dessa estrutura, porque se você estivesse dentro dessa estrutura, hoje você deveria estar trancado dentro da igreja, e nós sabemos que não é assim, muito pelo contrário. Hoje você está junto da sua família, talvez daqueles que você faz tempo que você não dava atenção, então hoje você está dando atenção. Se dependemos só da estrutura, ficamos dependendo só da sabedoria humana, ou de um lugar para nos proteger. Aí nós perdemos a referência, né, onde Cristo diz assim, olha, vocês têm que ter o mesmo pensamento e o mesmo parecer, e as dissensões poderão acontecer. Aí ficamos presos, né, nessas facções ou nesses pequenos grupos, achando que somos bons. Jesus na Judéia, ele nos ensina lá em Marcos 10, 17 e 18, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida? E Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, com Deus, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, para que com
como ele está, aquele que se glorie no Senhor. Então, quando Jesus é questionado, é chamado de bom mestre, ele fala assim: não, eu não sou bom é Deus é o único bom aqui, né? E aí ele diz o seguinte, né? Aquele que se glorie no Senhor. Então, a nossa glória, ela tem que ser no Senhor, e não numa estrutura ou em pessoas, né? Então, Deus está nos ensinando a ser diferente, ou melhor, a voltar a uma nova igreja, a entender o princípio de uma nova igreja. Então, vá direto a Deus, porque os caminhos e pensamentos de Deus são superiores ao nosso, de qualquer homem, de qualquer estrutura. Então, não fique preso a uma estrutura, mas vá buscar Deus, vai se encher da vontade de Deus. A estrutura, a igreja, o templo, ele não pode te prender, ela foi feita para te servir. Então, as estruturas que existem, elas foram feitas para nos servir, não para nos prender. Então, aí Jesus está ensinando o povo e de repente chega um fariseu. E aí esse fariseu diz assim, rogou-lhe o fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, sentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavava antes de jantar. E o Senhor disse: Agora vós, ó fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior, não fez também o interior? E respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, quando diz isso, também nos afronta. Então Jesus Cristo, ele veio, né, para confundir os sábios, para confundir, né, os inteligentes, porque o pensamento dele é mais alto do que os nossos pensamentos. Então aqui ele coloca os fariseus numa situação difícil, porque ele fala assim: olha, você está me questionando porque eu não me lavei antes do jantar, e vocês que lavam, né, somente o exterior, e dentro de vocês existe toda a maldade. Então eles eram conhecedores da lei, mas os escribas, né, eles subornavam, eles aproveitavam das viúvas, eles colocavam cargas difíceis sobre elas. A palavra de Jesus, embora severa e condenatória, foram ditas com uma profunda dor. Então, enquanto aqueles fariseus enchiam o povo na época, aquelas pessoas, né, com as suas cargas pesadas sobre eles, com um jugo pesado, a palavra de Deus diz que o jugo de Jesus, ele é leve, ele é suave. Então não existe peso, né? Deus não coloca peso sobre você, Deus não pesa a sua mão, mas ele age com justiça, e nós temos que aprender essa justiça de Deus. Então, quando Jesus, né, Jesus, ele não, por mais que ele estivesse condenando aquela situação, mas mesmo assim ele ainda agia com amor, porque a palavra em Mateus 23, 37, 39 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja o que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos e tu não quiseste? Então ele fala assim: eu quis juntar vocês, eu quis fazer vocês fazerem parte de um mesmo corpo, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque vos digo que desde agora não me verei mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava dizendo assim: olha, você não vai me ver mais, mas você só vai lembrar de mim quando eu voltar, e aí vocês vão dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? A Bíblia, segundo Timóteo 3,16, diz assim que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir. Então a palavra de Deus, ela veio, amados, para nos confrontar. A palavra de Deus, acima de tudo, ela veio para confrontar o pecado, aquilo que está errado, aquilo que fazemos e que não agrada a Deus. Então a palavra de Deus sempre vai confrontar dentro de mim, ela tem que arder dentro de mim, mas ela tem que confrontar, né, as minhas decisões, as minhas opiniões, a minha maneira de ser. Então Deus, a palavra, ela tem que fazer isso na nossa vida. E o que Paulo estava falando para esse povo é exatamente isso: olha, eu vim para falar para vocês que não é desse jeito, vocês não devem agir desse jeito, vocês não devem estar presos. Deus, amado, não vai abençoar o que fingimos ser, mas Deus vai abençoar quem nós somos. Deus sempre vai abençoar quem nós somos, mas nunca, né, vai abençoar se nós fingirmos ser. Então precisamos de fé, né? E para que serve a fé? Né? A fé, acima de tudo, serve para se relacionar primeiro com Deus e depois com os meus irmãos, né? Isso reflete a cruz: primeiro Deus, depois os meus irmãos. Então um lado ajudou o outro, e o irmão, ele diz assim: esforça-te. Isaías 41:6 diz isso, fala assim: olha, um ajudou o outro,
E um irmão falou para o outro: olha, esforça-te, tenha força, né? Tenha ânimo, né? Vamos para frente, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir, né? Podemos ter unidade, amado, mas não sermos unânimes. Então eu posso até concordar com algumas coisas ou não concordar com algumas coisas. Isso não quer dizer que eu não seja unido. Unido é eu estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E nós sabemos que o mesmo propósito, o mesmo objetivo, se somos Jesus Cristo. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso primeiro passo, né, para a unidade do corpo de Cristo. Então não deixe, jamais, né, te abandonarei, né, diz o Senhor. E conheço o teu nome, tu és meu, tu és minha, e ser forte. Então Deus, ele te conhece, Deus, ele sabe quem tu és, ele sabe da sua luta, ele sabe da sua dificuldade. Não existe tempo para Deus. Deus, ele age do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Então não existe. Então Deus, ele está nos ensinando a ser diferentes, amado. Então Deus, ele está nos ensinando isso, e é isso que eu quero deixar para você nessa noite, que você medite nessa palavra, que você ouça essa palavra, e que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor Deus. Eu quero dizer, Senhor Deus, que tudo aquilo que está acontecendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós concordamos com os milhões e milhares de pessoas que estão orando, que estão clamando, Senhor Deus, para que essa praga cesse, Pai, e nós concordamos com ela. Nós sabemos que isso é só um tempo, né, e isso vai passar, mas nós queremos que o Senhor agora possa abençoar cada família, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, desse planeta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, para que a gente possa juntos, no mesmo objetivo, vencer, que não criamos facções ou pequenos grupos, mas que a gente seja um único grupo com um único objetivo: abençoar a nossa cidade, abençoar o Brasil, abençoar o mundo, Senhor Deus, porque nós cremos que essa praga vai cessar, tudo isso vai passar, e nós vamos tirar um grande aprendizado disso. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe, e até a próxima.